Olá, bom dia para você que nos acompanha. Sexta-feira chuvosa e fria. E hoje o Jornal Diário dos Campos, o quadro DC Entrevista, vai tratar de um assunto delicado, porém importante, que é a violência contra crianças e adolescentes. Para falar desse assunto, a gente convidou a doutora Ana Paula Cunha Carvalho, que é delegada do NUCRI aqui em Ponta Grossa. Olá, bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, a gente agradece a participação da senhora aqui conosco no Jornal Diário dos Campos. E a gente gostaria de começar falando nossa entrevista com relação à permanência das crianças em casa nesse período. Sem aulas, estão mais tempo em casa, com os pais. Isso pode vir a aumentar os casos de violência dentro de casa? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar com vocês. E sempre à disposição quando precisarem, né? A nossa parceria é muito grande. Com relação a essa questão da pandemia, eu entendo... pelo menos os números dizem isso ali no NUCRI, que não houve um aumento considerável de denúncias pelas crianças estarem mais em casa. Eu até acredito que a violência sexual, não estou falando da violência física, que essa pode sim ter aumentado. Mas a violência sexual, normalmente, ela é praticada quando a criança sempre longe dos olhos de outro adulto. Então, com mais gente em casa, isso acaba inibindo o agressor. Violência sexual. Quando a gente vai tratar de violência física, claro que o estresse do pai e da mãe estar em casa, às vezes sem trabalho, a criança sem estar indo na aula. Então, isso gera um estresse muito maior em casa, o que pode gerar, sim, uma violência física. Só que o que a gente tem? A gente tem um canal de denúncias fechado hoje, que são as escolas. Porque muita violência física era constatada na escola. Então, a professora percebia a denúncia, percebia as agressões, as marcas e fazia a denúncia. Então, hoje nós temos um canal importantíssimo de denúncia fechado, que são as escolas. Então, a gente tem esses dois pontos. Acredito que a violência sexual tenha reduzido, mas a violência física a gente não tem dados concretos ainda. Doutora, nessa semana, após um pedido da Assembleia Legislativa e Polícia Civil, o governo do estado ele incluiu no site a possibilidade de mulheres denunciarem a violência doméstica. Isso não seria importante também com relação às denúncias envolvendo crianças e adolescentes também? Na verdade, essa nova alteração ela é uma alteração nova, onde você pode fazer o registro do boletim de ocorrência dentro da nossa delegacia eletrônica, que já eram previstos para outros crimes, desaparecimento de pessoas, pequenos furtos. Então, isso já era possível fazer dentro da nossa delegacia eletrônica, sem a necessidade da pessoa ir pessoalmente até uma delegacia, né? Ir fisicamente até uma delegacia. Então, foi incluída as questões da violência contra a mulher. Contra a criança, eu não acho prudente, até porque, normalmente, não é a própria vítima quem faz essa denúncia, né? É sempre um representante dela. Então, as questões de violência contra a criança, nós não temos a faculdade de investigar ou não. Realizada, formalizada a denúncia, nós temos que dar continuidade a essa investigação. E existem algumas situações de violência contra a mulher em que ela pode optar simplesmente por fazer o boletim de ocorrência e não dar continuidade, não representar criminalmente contra o agressor, o que não é possível nos crimes contra criança e adolescente. Correto. E no geral, doutora, a gente pode alegar que os casos de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes estão aumentando ou diminuindo aqui na nossa cidade? Na verdade, os números, infelizmente, nunca refletem a realidade. Sabe? A gente tem determinado número de denúncias, mas nós sabemos que a violência é muito maior do que aquilo que é registrado. Então, é difícil você dizer que a violência contra a criança vai diminuir e a violência contra a mulher vai diminuir. O que a gente pode dizer é que, no primeiro sinal de qualquer tipo de violência, né, seja ela física, seja ela uma agressão psicológica, que a pessoa denuncie, porque é somente com a denúncia que a gente vai poder impedir que esse agressor continue, sabe, essa atividade, continue com essa atitude contra as vítimas.
Então, assim, não deixe chegar ao extremo, por exemplo, de uma violência física, né? Às vezes, mais no caso até de adolescentes, meninas que namoram, levam hoje, hoje são vítimas de um xingamento, amanhã levam um tapa, depois essa agressão, sabe, ela vai aumentando, então ela só denuncia quando ela chega naquele limite. O importante, assim, para que você impeça a violência é que você já denuncie. Eu acho que a denúncia é o melhor canal para você impedir a violência. A gente logo mais vai entrar também na questão da denúncia, como denunciar e a importância dela. Mas assim, desde que a senhora assumiu o Nucria, que foi em 2015, né? No ano que ele foi implantado aqui em Ponta Grossa. O que a gente percebe de mudanças nesses anos? As denúncias têm aumentado, as pessoas estão com menos medo de falar uma denúncia de criança e adolescente, seja um vizinho, um parente que presenciou algo nesse sentido? Sim, o que a gente vê nesses anos é a progressão do número de denúncias. Isso se deve principalmente à criação de uma delegacia especializada. O que eu sempre digo, não é que antes do Nucria os crimes não eram investigados, desculpe, mas como eles eram distribuídos nos distritos, e os distritos investigavam todos os tipos de crime, o crime contra a criança e adolescente acabava caindo na vala comum. E hoje não. Então, hoje nós temos uma delegacia especializada para esse tipo de atendimento. Nós temos uma psicóloga que é de extrema importância, né? Eu sempre friso que ela não é do quadro da Polícia Civil, ela é uma funcionária cedida pela Prefeitura, né? Nós estamos terminando a formalização de um convênio com a Prefeitura para essa sessão. E nós temos um atendimento todo diferenciado, né? Então, a criança, ela vai falar no tempo dela, ela vai se expressar no tempo dela, diferente de outras situações que antes, como você não lidava com esse tipo de crime, a investigação corria como qualquer outra, né? Hoje a gente tem um atendimento totalmente diferenciado. E a questão do número de denúncias também é porque o resultado do nosso trabalho é divulgado também com muita responsabilidade por todos os órgãos de imprensa, né? Onde a gente sempre informa que a gente não vai expor a vítima, a gente não vai identificar o autor, seja ele preso ou não, porque identificando o autor eu identifico a vítima. Então, as pessoas têm confiado nesse trabalho do Nucria, da Polícia Civil, porque há uma divulgação consciente e responsável também do nosso trabalho. Então, nós temos... então, assim, é uma gama de situações que fizeram realmente crescer isso, né? A questão da divulgação do nosso trabalho, as pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, estão acreditando na Polícia Civil, nos resultados das nossas investigações, né? Até eu tenho que agradecer também aos órgãos de imprensa, porque têm feito isso com muita responsabilidade, porque se trata de criança e adolescente. E claro, que às vezes a mãe, o vizinho, a professora fica com medo de denunciar. Poxa, será que se eu denunciar e eles não e essa denúncia for improcedente, ou o que vai acontecer comigo se eu denunciar? Então é importante que as pessoas saibam que tudo isso fica dentro de um procedimento sigiloso, né, que ninguém será exposto, e isso é muito importante, faz com que a pessoa acredite no nosso trabalho e realmente denuncie. A gente vai caminhar para o segundo bloco da nossa entrevista agora. Na sua visão, doutora, a justiça, ela está sendo ágil em resolver esses tipos de crimes aqui em Ponta Grossa? Olha, os últimos pedidos de prisão que eu fiz saíram assim em tempo recorde. Então, a gente sempre teve a nossa vara, os crimes contra a criança e adolescente tem uma vara específica dentro do fórum, que é a 4ª Vara Criminal, onde nós sempre tivemos o respaldo tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, né? Na análise dos nossos pedidos, enfim, sempre houve uma parceria muito legal. Mas, em especial nessa época de pandemia, os nossos pedidos estão saindo com uma velocidade incrível. Bom, né? Uhum. A questão do álcool e outras drogas, elas são influenciadoras para a questão de abuso sexual e também violência física dessas crianças e adolescentes? Sim, né? Eu acho que o álcool, o uso de drogas é sempre como a gente se diz, um precursor dessa violência, sabe? Porque muitas crianças, quando chegam na delegacia, dizem que quando o pai, o tio, o avô, a mãe
agrediu, violentou, estavam com cheiro de álcool, estavam bêbados, tinham usado droga. Então, com certeza, infelizmente, ainda são dois fatores que encorajam as pessoas à prática da violência. E assim, por que normalmente as denúncias demoram a ser feitas? A senhora já comentou aqui na nossa entrevista que as pessoas até ficam receosas, né? Mas a questão de adolescentes, por exemplo, né? Às vezes relatam que estavam sofrendo abuso já há cerca de 2 anos, 3 anos e resolveu contar agora. Por que isso normalmente acontece? É por medo? Sim, normalmente é por medo, porque em especial nas questões de violência sexual, as vítimas são abusadas e ao mesmo tempo são ameaçadas. Quando são criança, idade assim, 5, 6, 7, até 10 anos, o que normalmente o agressor fala? Olha, se você contar, a tua mãe vai te bater. Eu, como agressor, vou matar a tua mãe, vou matar a tua irmã, eu vou matar o teu irmão, e se você não deixar eu abusar de você, eu vou usar a tua irmãzinha. Então, é o medo que faz com que essas crianças não denunciem ali no primeiro, no segundo abuso. E, além disso, existem também um outro fator que elas mencionam muito, que é o fato, assim, uma adolescente que é um pouco mais rebelde em casa. O agressor abusa e ele diz para ela, olha, não adianta você contar, porque você é mentirosa. Todo mundo sabe que você sempre mentiu. Então, a tua mãe também não vai acreditar em você e você vai ficar sozinho. Então, o maior temor para realizar uma denúncia realmente é o medo, é a ameaça que são imputadas nas vítimas. A questão do perfil dos agressores. São pessoas que estão dentro de casa, são pessoas próximas a essas crianças. Como que a gente pode definir o perfil de um agressor que comete esse crime com certa frequência, digamos assim? Normalmente, infelizmente, né, o que eu sempre digo, 98%, 99% dos nossos casos de violência sexual são praticados por pessoas muito próximas da criança, né? Seja pai, mãe, genitores no geral, pai, mãe, irmãos, padrasto, madrasta, avós, tios, padrinhos ou amigos muito próximos, né? Porque para você violentar uma criança, não é simplesmente você chegar no local como amigo da vítima e praticar aí o abuso, sabe? Há realmente uma progressão nos atos do agressor, sabe? Ele começa primeiro com um toque sutil, depois ele já começa a trazer a criança mais perto dele, daí começa com as carícias nas partes íntimas do corpo, isso vai progredindo. Então, o agressor ele tem que confiar na vítima. Ele tem que conhecer a vítima para saber que ela não vai denunciá-lo. Então, normalmente, essa violência fica dentro do âmbito das relações domésticas e de pessoas muito próximas dessas crianças. Como identificar? Assim, às vezes a criança, né, por medo, não vai falar, está muito assustada. Quais são os sinais que ela demonstra, principalmente crianças, né, que está sofrendo um tipo de abuso? Os principais sintomas são, às vezes, o medo da criança ficar próxima desse agressor, né? Então, isso é muito importante que os adultos percebam isso, porque a gente tem muito histórico na delegacia assim, poxa, agora que eu estou entendendo porque ela não queria ir mais na casa do avô. Agora eu estou entendendo porque ela não queria ir mais no padrinho. Por quê? Porque a criança muda, ela tenta se afastar do agressor. Esse é um dos sinais. O outro sinal é a criança pode voltar a fazer xixi na cama, ela pode voltar a evacuar também na calça, é um sintoma também bem típico. A queda do rendimento escolar, né? E a própria questão da criança se isolar, sabe? Ficar quieta, mudar a personalidade. Era uma criança proativa, alegre, e hoje ela mudou completamente essa personalidade. Então, são situações, são pontos que os pais devem ficar atentos e qualquer coisa, a melhor saída é sempre conversar com essa criança, sabe? Eu acho que o diálogo aberto dentro de casa é a melhor forma de você evitar um tipo de violência. E os pais, assim, que estão nos assistindo, como que eles devem, até um familiar, né? Não somente os pais,
como abordar a criança para fazer ela contar ou tocar nesse assunto, porque é uma coisa muito delicada e que eventualmente ela está muito assustada, né? Isso que eu digo, essa abertura do diálogo dentro de casa. Porque, claro que você não vai chegar para o teu filho e falar assim, escuta, fulano, você está sendo abusado por alguém? Não. O que eu sempre indico é que os pais mostrem para a criança que existem partes do corpo que só pertencem à criança, né? Em especial região íntimas. O seio da menina, o bumbum, a perereca, o pipi, né? Que são termos que as crianças usam. Enfim, ou os pais podem usar os termos que as próprias crianças usam para suas partes íntimas, a boca, e mostrar para eles que, olha, essas regiões do teu corpo são os segredos, são caixinhas de segredo. Isso não pode ser mexido por ninguém. Então, a partir do momento que a criança sabe disso, ela ela consegue definir com maior facilidade o momento daquele toque que ela não gostou, daquele abraço, talvez daquele beijo mais lascivo que ela recebeu de alguém, e ela vai ter a abertura, sabe? Ela vai conseguir conversar isso dentro de casa com o papai ou com a mamãe, ou com a professora, com quem for. O importante é que essa criança tenha essa liberdade, sabe, de conseguir falar sobre isso. Nós sabemos que os agressores são presos, são punidos por esses tipos de crimes, né? Mas como ficam as vítimas? Como que as crianças são trabalhadas, os jovens são trabalhados nessa questão, porque causa um certo trauma, né? Como trabalhar com eles nesse sentido? O pós-crime, né? Pós-crime. Então, assim, na delegacia, como eu mencionei, nós temos uma psicóloga, mas essa psicóloga não faz o tratamento psicológico das vítimas. Tá? Essa psicóloga, ela trabalha conosco, com as vítimas que não conseguem, em razão do trauma que sofreram, falar sobre o crime, né? Então, o objetivo da escuta especializada dentro da delegacia é levantamento da autoria, de quem praticou o crime e da materialidade, como ele foi praticado, né? O que nós fazemos ali? Quando a gente percebe que uma criança está efetivamente traumatizada em razão do crime que ela sofreu, nós fazemos o encaminhamento para a assistência social aqui do município, né? Então a gente oficia e encaminha essa vítima para que ela faça o tratamento dentro da assistência social do município. Tá? Nós não realizamos o tratamento dentro do Nucria, mas essas vítimas são encaminhadas. Assim, com relação agora, a gente vai entrar num assunto bastante polêmico aí das últimas semanas, que é com relação a esse fotógrafo que foi alvo de várias denúncias aí de jovens, adolescentes, por assédio, né? Mensagens aí submetendo a cunho sexual. A gente gostaria de saber assim, como que está o andamento das denúncias, se ele já prestou depoimento, como que está toda essa situação? É importante a gente dizer aqui, obrigado pela abertura desse espaço, porque é importante, porque no Twitter houveram inúmeras vítimas, várias denúncias, né? Mas no Nucria, adolescentes formalizando denúncia, né? Ou seja, até 18 anos, apenas uma vítima compareceu, né? Então, realmente, até inclusive foi publicado no Twitter o resultado da investigação do Nucria, onde o crime contra essa única vítima que compareceu no Nucria foi a perturbação da tranquilidade por motivo assinte. Daí as pessoas começaram a questionar no Twitter, né? Então elas estão com a denúncia dentro da rede social e não saíram dela, e elas estão falando assim, nossa, mas só isso? Não vai acontecer mais nada com ele, que absurdo. Não, não é um absurdo. Absurdo são as pessoas denunciarem dentro de uma rede social e não comparecerem na delegacia. Porque sem essa denúncia formalizada, a polícia não pode investigar. Sabe? Existem sim outras denúncias, eu estou falando da minha, dentro do Nucria, de uma vítima que ainda não completou 18 anos. Eu sei da existência de talvez mais 4, 5 ou 6 denúncias de pessoas, de mulheres que foram vítimas enquanto adolescente e hoje são maiores de idade. Nessas situações, as denúncias foram encaminhadas para a Delegacia da Mulher e é lá que está sendo tomadas as providências relacionadas a isso. Mas no Nucria, fato ocorrido contra adolescente,
somente uma denúncia. Então, sim, nós já fizemos todo o procedimento, né, que em razão do crime, nessa situação específica, porque foi a única situação que efetivamente chegou no CRIA, trata-se de uma perturbação da tranquilidade, então ele vai responder por um termo circunstanciado. Ele já foi chamado à delegacia e ele simplesmente negou que teria enviado mensagens a essa vítima. Agora que a senhora entrou também na questão das redes sociais, a gente percebe que as crianças estão cada vez mais cedo tendo acesso a essas redes sociais, né? Perfis no Facebook, Instagram, enfim. Como ficar atento a essas mensagens, assim, porque a gente sabe que é um canal muito fácil para que elas recebam, sejam adicionadas ali. Então, como os pais devem também ficar atentos a mensagens nesse sentido? E outra coisa, mensagens de cunho, assim, como identificar que essa mensagem é uma mensagem pode configurar um tipo de abuso, por exemplo? A rede social, claro, ela é muito ampla. Então, assim, dentro de jogos de videogame, a gente tem o pedófilo, sabe? Dentro de jogos, de vídeos, que no YouTube, por exemplo, a criança pode acessar, qualquer palavrinha que ela digita, ela entra em vídeos eróticos. Então, é muito complicado. Primeiramente, você não vai poder impedir teu filho de ter acesso às redes sociais. Mas o mais importante é o pai e a mãe ficar atento, viu? Que tipo de jogo que você está jogando? Você tem possibilidade de falar com outras pessoas nos jogos? O vídeo que você publicou, eu quero dar uma olhadinha. Então, eu vou falar pela filha. Eu tenho uma filha de 9 anos que adora fazer TikTok. Mas todas as vezes que ela vai publicar um vídeo, ela chega assim, mãe, eu posso publicar esse vídeo? Então, eu digo para ela, esse pode. O importante é você dizer para sua filha que não publique vídeos de biquíni, né? Vídeos em que mesmo brincando apareça calcinha, porque isso é um prato cheio para o pedófilo que vai estar ali olhando, porque ele vai printar aquele momento do vídeo e vai jogar essa foto dentro de um site pornográfico. Não expor a tua casa, né? Não expor teu endereço, dados pessoais. Então, isso é muito importante você sempre conversar com a criança e dizer para ela que se uma pessoa diferente vier conversar com ela, que ela não responda, que ela procure mostrar para o pai, para a mãe, para a pessoa próxima que está junto com ela ali na casa, aquela mensagem. Porque é só dessa forma que a gente vai impedir que a criança se exponha. Porque a gente sabe que pela rede social ser a rede de internet, né, a de computadores ser muito ampla, o pedófilo ele vai se utilizar de todos os meios possíveis para ter acesso a essa vítima. E a questão de como identificar, é óbvio que nós sabemos que uma pessoa que entra no perfil de uma menina de 9, 10 anos, vê a foto dela e começa a perguntar, oi, tudo bem? Como que é seu nome? Quem que está com você na casa? A gente sabe o que ele quer. A gente sabe que se essa conversa se postergar, na sequência ele vai pedir uma foto dela só de calcinha, só de sutiã, uma foto do rosto e depois vídeos íntimos, né? Vá lá no banheiro e faça um vídeo, mas viu, cuidado para a mamãe não ver. Então, a gente sabe que quando chega nessa questão de oi, tudo bem, o que você está fazendo? Você está sozinho? Que horas que a mamãe chega em casa? Aí você já tem que bloquear e parar a conversa. Porque até aí, infelizmente, não há existência de crime. Mas nós sabemos que se essa conversa, se for dado continuidade a essa conversa, a gente vai ter um crime contra uma criança. Mas a gente não quer que os nossos filhos sejam expostos a isso. Então, quando as pessoas... É realmente uma situação difícil. Mas quando as pessoas vêm na delegacia e não chegou ao ponto dele solicitar fotos íntimas ou de ele próprio enviar fotos íntimas, existe talvez uma perturbação da tranquilidade, né? E dependendo da conversa, um constrangimento contra a criança e adolescente. Porque daí que são crimes mais leves, mais suaves, onde ainda não houve uma grande exposição da criança, né? Então, o que a gente sempre indica? Que o pai e a mãe bloqueiem esse número e não dê mais conversa. Mas quando a família já perceber, poxa, a menina já recebeu o vídeo, ele já está pedindo o vídeo, aí, obviamente, você vai denunciar, porque nós temos aí um crime de pedofilia
né, dos crimes mensurados, tipificados ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, para a gente finalizar, é importante a gente frisar nessa questão da denúncia, né? Primeiramente, como fazer essa denúncia e segundo, quando que a mulher, a gente sabe que existem vários tipos de violência contra a mulher, a psicológica, né, a física. Então, por exemplo, se a mulher já foi xingada, ela já pode denunciar, ela já pode recorrer. Então, da questão da criança e do adolescente, assim, o que a gente pode perceber, o mínimo que já pode fazer essa denúncia? Na verdade, assim, existem crimes específicos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que são só para criança e adolescente. Agora, o restante dos crimes, o xingamento, que é uma injúria ou uma calúnia, a lesão corporal, maus tratos, se aplica a todas as pessoas, independente da idade. Então, assim, a prática de qualquer crime pode ser denunciado, né? Desde de um simples, a gente chama simples xingamento, até um crime mais grave, que no nosso caso é o estupro. Então, qualquer crime, ele deve ser denunciado. O importante é que a gente frise que no NUCRIA nós temos uma atribuição. Então, não são todos os crimes cometidos contra criança e adolescente que são de atribuição do NUCRIA. Então, por ela ser uma delegacia mais especializada, nós investigamos crimes um pouco mais graves, né? Mas mesmo não sendo atribuição do NUCRIA, essa denúncia ela é encaminhada para a delegacia competente, ou seja, não vai ficar sem investigação. Tá certo? E os canais de denúncia, Luana, podem ser dentro... nós temos hoje o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é um canal muito bom de denúncia, porque a denúncia pode ser feita de forma anônima, e essa denúncia chega até as autoridades policiais, inclusive conselho tutelar, né? Essas denúncias elas são encaminhadas para diversos órgãos. Existe 181 também, mas eu sempre friso que a melhor forma de denúncia é a presencial. Por quê? Porque ali nós vamos conseguir os dados que a gente precisa para uma investigação, né? Eu não quero ir na delegacia porque o fato aconteceu com o meu vizinho. Eu não quero me expor. Ok, pode fazer dentro do Disque 100, que é uma denúncia anônima, mas o importante é que o denunciante tenha em mente que ele precisa fornecer para a polícia os dados mínimos do início de uma investigação, entendeu? Nome da vítima, do autor, endereço, local onde os fatos ocorrem, momento em que os fatos ocorrem, tudo isso é muito importante. Por isso que eu digo que a denúncia presencial, ela é superior a todas as outras. E facilita o nosso trabalho porque a gente pode agilizar, né? Porque a denúncia mesmo no Disque 100, ela leva um tempo para chegar até a delegacia. E você formalizando o boletim diretamente ou no NUCRIA ou qualquer outra delegacia, obviamente vai agilizar o início da investigação. E agora, por conta da pandemia, esses atendimentos presenciais, eles continuam ou eles estão um pouco mais reduzidos? Como que está a situação aqui em Ponta Grossa? Nós estamos com horário reduzido de atendimento no NUCRIA, certo? Das 9, o atendimento presencial das 9 ao meio-dia. À tarde nós realizamos os trabalhos internos. Por que isso? Existe também um decreto do governador sobre os atendimentos nas delegacias. Então, a gente está fazendo isso respaldado nesse decreto governamental, onde ele especifica quais os tipos de crime que tem que ser dado atendimento durante a pandemia e outros que as pessoas podem esperar, né, para formalizar a denúncia. Crimes contra criança e adolescente se encontram dentro desses crimes em que as investigações não podem parar. Então, a gente tem atendido todo mundo e, obviamente, nos casos mais urgentes, a gente acaba abrindo uma exceção e fazendo atendimento à tarde também. O que nós não estamos fazendo é deixar essas vítimas sem poder formalizar a denúncia, né? E sem dar um retorno das nossas investigações. Doutora, e o endereço do NUCRIA, para que as pessoas também saibam onde está localizado aqui na cidade? É na Rua Rodrigues Alves, 950. Para as pessoas entenderem melhor, eu sempre brinco que para quem vem do centro ao bairro, que é o Jardim Carvalho, passando Tradição, 2 ou 3 ruas, é uma casa de esquina. Inclusive, essa é uma casa branca, ela está identificada por uma placa grande,
E a Rodrigues Alves é a Rua do Marista, do Colégio Marista. Então, como todo mundo conhece, a nossa delegacia é de fácil localização. Para a gente finalizar, mais alguma coisa que a senhora acha importante aí para destacar e orientar quem está nos assistindo? Na verdade, o que eu sempre digo, só para a gente finalizar, com relação aos pais e as pessoas que convivem com crianças e adolescentes, sabe? Para que esses pais ouçam os seus filhos, ouçam os seus sobrinhos e dê importância para a palavra deles. Porque às vezes a gente fala, não, o que você está me falando dessa denúncia contra o teu avô, contra a tua tia é um absurdo. E às vezes não é, né? A criança ela não vai mentir quando se trata de um assunto tão grave. Então o mais importante é sempre acreditar na palavra dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus amigos, né? Dos filhos, dos amigos dos seus filhos, quando eles te contarem alguma coisa, e formalizarem a denúncia diante de qualquer notícia de crime. Isso eu acho que é o mais importante, porque depois vai caber a nós, né, a Polícia Civil, a investigação dessa denúncia, dessa fala da criança, para saber se efetivamente é procedente ou não a denúncia, né, para tomada depois das providências. O que a gente não pode é permitir que uma criança que tenha procurado ajuda fique sem essa ajuda. Né? Então, assim, dê sempre ouvidos ao seu filho. A partir do momento que ele te conte alguma coisa estranha, que esteja errada acontecendo com ele, procure sim a delegacia. Maravilha, doutora, a gente agradece sua participação mais uma vez aqui conosco, estamos sempre à disposição. Então, essa foi a entrevista da delegada Ana Paula, do Nucria, ela passou várias informações importantes para nós, e a entrevista completa você confere nas nossas redes sociais, pelo Facebook, Facebook do jornal, site do jornal e também na nossa versão impressa. A todos um bom dia.